O fogo avança pelas ruas estreitas. A fumaça cobre o céu como um manto pesado. Gritos atravessam as muralhas. Corpos se empilham onde antes havia mercados. O cheiro de madeira queimada se mistura ao ferro do sangue. Crianças correm sem saber para onde. Mulheres gritam nomes que não recebem resposta. Homens tentam abrir caminhos onde não há saída. Portas são arrombadas, casas desabam. O chão treme sob os passos de soldados. Não existe ordem, não existe lei, não existe refúgio. A cidade mais sagrada daquela terra está sendo devorada pelo caos. O coração espiritual de um povo está sendo esmagado diante dos próprios olhos. No meio da fumaça, do medo e da destruição, uma pergunta silenciosa atravessa o horror. Como um povo inteiro chegou a esse ponto? O que está acontecendo não é apenas uma guerra, não é apenas um cerco, não é apenas uma rebelião. É a destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. O momento em que o mundo judeu antigo entra em colapso definitivo sob o poder do Império Romano. O templo é destruído, as muralhas são derrubadas, a cidade é saqueada, a população é morta, escravizada ou dispersa. Não se trata apenas de uma derrota militar, é o fim de uma estrutura civilizatória inteira. O colapso de um sistema religioso, social e cultural que existia há séculos. Depois desse dia, o povo judeu nunca mais viverá da mesma forma. Nada será reconstruído como antes. Nada será recuperado como era. O mundo antigo termina ali, mas antes da destruição não havia ruína, não havia abandono, não havia um mundo em decadência lenta. Havia vida. Jerusalém era uma cidade vibrante, cheia de comércio, cheia de peregrinos, cheia de movimento. As ruas eram ocupadas por mercadores, artesãos, viajantes, sacerdotes. As feiras funcionavam diariamente. As rotas comerciais conectavam a Judéia ao Egito, a Assíria, a Ásia Menor, a Roma. A região estava integrada ao maior sistema econômico da Terra naquele tempo, o Império Romano. Havia prosperidade relativa, havia estabilidade estrutural, havia organização social. O povo judeu não vivia em um mundo quebrado, vivia em um mundo funcional, organizado, complexo, vivo. E é exatamente por isso que o colapso é tão brutal, porque não foi a queda de um mundo moribundo, foi a destruição de um mundo que ainda estava de pé. No século I, o mundo era conectado por estradas de pedra, rotas marítimas e caravanas. Mercadorias circulavam entre continentes, pessoas viajavam entre impérios, ideias atravessavam fronteiras. A Judéia fazia parte dessa rede global antiga. O povo judeu vivia entre dois mundos, o mundo da tradição ancestral e o mundo da dominação imperial romana. A fé não era apenas religião, era identidade, era lei, era cultura, era estrutura social. As famílias eram o centro da vida, as sinagogas organizavam a comunidade, os líderes religiosos moldavam o pensamento, a tradição moldava o comportamento. A economia girava em torno da agricultura, do comércio, da pesca, do artesanato. Campos produziam trigo, cevada, azeitonas, uvas. Vilarejos viviam da terra. Cidades viviam do comércio. Mas tudo isso existia sob o peso dos impostos romanos, sob a vigilância dos soldados, sob a autoridade de governadores estrangeiros. Havia ordem, mas era uma ordem imposta. Havia paz, mas era uma paz forçada. A prosperidade convivia com o ressentimento, a estabilidade convivia com a humilhação, a estrutura convivia com a tensão. O sucesso do sistema carregava dentro de si o germe da ruptura. A tragédia não nasce em Jerusalém, não nasce na Judéia, não nasce entre o povo judeu. Ela nasce longe, nasce em Roma, no centro do maior império do mundo antigo, em decisões políticas, em disputas de poder, em estratégias de dominação. Para Roma, a Judéia não era uma nação, era uma província problemática, um território difícil de controlar, uma região de conflitos constantes. Governadores romanos viam o povo judeu como resistente, orgulhoso, desobediente. Impostos aumentavam, a repressão se tornava mais dura, a presença militar se intensificava.
Tudo parecia administrativo, burocrático, político. Mas lentamente, quase invisível, a fratura começava a se formar, como uma rachadura microscópica em uma muralha enorme, pequena demais para ser vista, mas grande o suficiente para destruir tudo como tempo. O ponto de ruptura acontece em Jerusalém. Tensões viram protestos, protestos viram confrontos, confrontos viram revolta. A cidade sagrada se transforma em campo de batalha. Soldados romanos ocupam ruas, grupos judeus se organizam em resistência, facções internas surgem, a população fica presa no meio do conflito. Quando as legiões romanas cercam Jerusalém, não é apenas um cerco militar, é o início do fim. As muralhas viram fronteiras de morte, as ruas viram corredores de fuga, as casas viram abrigos temporários. A cidade deixa de ser um lar e se torna uma armadilha. O conflito se espalha pela Judéia. Vilarejos são destruídos, campos são queimados, comunidades inteiras desaparecem. As rotas comerciais são cortadas, o abastecimento é interrompido, a fome começa a crescer. Famílias fogem, caravanas de refugiados se formam, estradas ficam cheias de pessoas sem destino. Jerusalém se transforma em uma prisão a céu aberto, sem comida suficiente, sem saída, sem esperança. O cerco romano não é apenas físico, é psicológico, é simbólico, é total. Cada dia enfraquece mais a cidade, cada noite traz mais mortos, cada manhã revela mais ruínas. O mundo está se desfazendo lentamente, pedra por pedra, corpo por corpo, vida por vida. Reação humana e erros da época. Dentro das muralhas, o medo não é o único inimigo. A confusão cresce, a desinformação se espalha, o desespero domina as decisões. As pessoas tentam entender o que está acontecendo, tentam encontrar sentido no caos, tentam explicar o colapso. Alguns dizem que é castigo divino, outros falam em profecia, outros culpam líderes, outros culpam traidores invisíveis. Líderes religiosos entram em conflito entre si, sacerdotes discordam, facções se formam, grupos rivais disputam poder dentro da própria cidade sitiada. A cidade não luta apenas contra Roma, ela luta contra si mesma. Na tentativa de resistir, destroem seus próprios estoques de comida para impedir que grupos rivais os usem. Na tentativa de manter controle, espalham medo. Na tentativa de salvar a fé, aprofundam divisões. A lógica da sobrevivência substitui a lógica da convivência. Cada decisão é tomada no desespero, cada escolha piora a situação. O cerco romano aperta por fora, o colapso humano acontece por dentro. A fome transforma pessoas em sombras, corpos emagrecem, rostos perdem expressão, olhos perdem brilho. O que antes era família vira disputa, o que antes era comunidade vira ameaça, o que antes era vizinho vira inimigo. As ruas ficam cheias de corpos fracos demais para andar. Casas se tornam túmulos improvisados, crianças vagam sem proteção. Relatos antigos falam de pessoas comendo qualquer coisa que encontravam, raízes, couro, restos, lixo. A dignidade desaparece, a moral se dissolve, o instinto domina. Leis deixam de existir, autoridades perdem poder, instituições colapsam. A cidade não é mais uma sociedade, é apenas um aglomerado de sobreviventes. A estrutura humana se desfaz antes mesmo das muralhas caírem. O desespero precisa de explicações simples, precisa de culpados, precisa de inimigos internos. Grupos extremistas surgem, fanatismo cresce, violência interna se intensifica. Qualquer discordância vira traição, qualquer diferença vira ameaça, qualquer dúvida vira heresia. Pessoas são perseguidas, acusadas, executadas. O medo gera brutalidade, a brutalidade gera mais medo. A cidade entra em uma espiral de violência interna. O colapso não é apenas externo, não é apenas romano, é humano. O mundo está ruindo de dentro para fora. Fora de Jerusalém, a destruição também avança. Vilarejos são abandonados, casas ficam vazias, campos deixam de ser cultivados, a terra, antes viva, se torna silenciosa.
O som de ferramentas some, o barulho de crianças brincando desaparece, colheitas apodrecem no campo, animais ficam soltos, estradas ficam vazias, a natureza começa a ocupar os espaços humanos. Ervas crescem onde havia mercados, plantas invadem casas, o silêncio substitui a vida. O colapso não pertence só às cidades, pertence a toda a terra. Quando Jerusalém finalmente cai, não há celebração, não há vitória, não há glória, há exaustão. A cidade está em ruínas, o templo está destruído, as ruas estão cobertas de mortos, os sobreviventes são capturados, escravizados, dispersos. A tragédia não termina, ela apenas se esgota, como um incêndio que não encontra mais o que queimar. O silêncio que vem depois é mais pesado do que o barulho da guerra. Quando a fumaça se dissipa, o mundo antigo não existe mais. Jerusalém não é mais uma cidade, é um campo de ruínas. O templo, que era o centro espiritual, político e simbólico do povo judeu, está reduzido a escombros. Não há mais altar, não há mais sacrifícios, não há mais centro físico de fé. O povo judeu entra em um novo tempo histórico, a diáspora. Famílias são espalhadas por territórios estrangeiros, comunidades surgem longe da terra natal. A identidade precisa se reinventar fora do território. A fé deixa de depender de um lugar, passa a existir na memória, na tradição oral, na cultura, nos rituais domésticos, na transmissão entre gerações. O judaísmo se transforma para sobreviver. A sinagoga substitui o templo, o estudo substitui o sacrifício, a comunidade substitui o território. Nasce um povo sem estado, sem capital, sem centro geográfico, mas não sem identidade. A destruição de Jerusalém não apaga o povo judeu, ela o transforma. O mundo antigo morre, um novo mundo nasce dos escombros. O colapso de Jerusalém no século I não é apenas um evento distante no tempo, é um espelho. Mostra como civilizações não caem de repente, elas se fragmentam por dentro antes de ruir por fora. Elas ignoram tensões, normalizam conflitos, naturalizam injustiças, até que o sistema inteiro se rompe. Mostra como estruturas sólidas podem ser frágeis, como impérios parecem eternos até desmoronarem, como sociedades acreditam estar seguras até entrarem em colapso. E também mostra algo mais profundo, que culturas não sobrevivem apenas por muros, nem por territórios, nem por poder militar. Elas sobrevivem por memória, por identidade, por transmissão, por significado. A pergunta que ecoa atravessando os séculos é simples e inquietante. O que sustenta uma civilização quando tudo ao redor desmorona? A história não existe para ser admirada, existe para ser compreendida. Ela não serve para glorificar o passado, serve para alertar o presente. Olhar para o colapso do mundo antigo é entender o mundo moderno, é perceber que nenhuma estrutura é eterna, que nenhuma civilização é invencível, que nenhum sistema é imune ao próprio colapso. Porque toda era acredita ser o auge da história, até se tornar apenas mais um capítulo dela. E enquanto houver memória, enquanto houver narrativa, enquanto houver quem conte histórias, o passado continuará falando, não para nos assustar, mas para nos lembrar.